Vamos trabalhar. Então, nós vamos agora... Essa mulher vive falando inglês comigo aqui, quando eu estou na reunião. Com todo mundo. E a gente tem que responder. Eu ainda tenho que dizer assim, entendi, sem ter entendido nada, mas tudo bem. Vamos, então, iniciar a nossa reunião de hoje, orando por esses irmãos e irmãs que estão passando por dificuldades, agradecendo pelas melhoras, até as poucas melhoras nesse momento, Sara, são muito valiosas, né? A gente vê isso. Que quando tem uma melhorazinha, a gente já faz uma festa, não é isso, minha amiga? E vamos agradecer, porque estamos aqui. Nossa irmã Ju, né, disse uma coisa muito certa, a gente precisa agradecer por estarmos aqui respirando, quando tem tanta gente que está buscando isso, e vamos orar por essas pessoas, para que elas se acalmem, para que elas consigam, né, manter o máximo de sobriedade, para que consigam voltar, na medida do possível, também a respirar e, enfim. Vamos orar para que elas sejam bem assistidas e confortadas, e seus familiares também. Senhor Jesus, amado e divino Mestre, nós estamos aqui reunidos novamente para estudarmos um pouco mais do Teu Evangelho, para estudarmos um pouco mais do Livro dos Espíritos, que é a base da nossa doutrina consoladora. Nós que precisamos tanto hoje em dia de consolo, de conforto, que nós possamos passar isso para as pessoas, na medida do nosso bom senso, sem querer doutrinar ninguém, mas que nós possamos passar em termos de apoio, de acolhimento, mesmo que à distância, sem aquele abraço físico, mas que nós possamos abraçar as pessoas espiritualmente e dizer: nós estamos juntos. E que a pessoa possa relaxar, possa desabafar conosco. Que nós possamos exercitar essa empatia e orar com muita fé, pedindo a Deus misericórdia divina para todos os nossos irmãos e irmãs neste momento de aflição. Que a Tua paz permaneça conosco na nossa reunião, que ela seja proveitosa, gratificante e, principalmente, que nos traga mais esperança e que nós possamos, com essa vela acesa, acender novas velas quando nós deixarmos esta reunião de hoje. Que assim seja. Então, gente, graças a Deus estamos reunidos e nós vamos dar a palavra para a nossa irmã Juliana. Vai começar por ela, né, Fátima? Ou por você? Não, pode começar, Fafinha. Pode fazer o livro dos Espíritos normal e depois eu faço o Evangelho, como é o costume, né? Pronto, pronto, é bom, né? Que a gente encerra com o Evangelho. A não ser que Fátima queira que eu comece. Não, eu posso começar. Eu estava preparada para começar, porque geralmente... Comece, estou lhe escutando. Então, o livro dos Espíritos, já vou... a partir da pergunta 853, né? E a 854, não é isso, Fatinha? 853, 853A e 854. Então, certo? Fique com a palavra na paz de Deus. Certo. E eu vou começar logo com Hamed, né? Sara é quem gosta dele. Lembrando que a gente está estudando o capítulo 10, Lei de Liberdade, e no item Fatalidade, tá? Eu não gosto de ficar olhando para mim assim, não. Eu vou olhar para cima. Hamed diz: somos nós mesmos que fazemos nossos caminhos e depois os denominamos fatalidade. E aí ele diz: os acontecimentos exteriores de nossas vidas são o resultado direto de nossas atitudes internas. A princípio, podemos relutar para assimilar e entender esse conceito, porque é melhor continuarmos a acreditar que somos vítimas indefesas de forças que não estão sob o nosso controle, né? Então, a semana passada,
Miguel fez a associação de fatalidade e livre-arbítrio, né? E não se pode estudar fatalidade sem estudar o livre-arbítrio, né? A condição primordial do livre-arbítrio é a escolha. Nossa existência se faz através de um processo interminável de escolhas sucessivas. Há indivíduos que se julgam perseguidos por um destino cruel e censuram tudo e todos, né? Menos eles mesmos, né? Esquecem e se recusam a assumir as responsabilidades por suas desventuras. E está sempre atribuindo a culpa a um terceiro, né? As circunstâncias, a uma outra pessoa, não reconhecendo a conexão existente entre os fatos em si e o seu comportamento mental, né? E aí é por isso que Hamed diz: o amadurecimento do ser inicia-se quando cessam suas acusações do mundo, né? Aí é o que a gente chama de maturidade. Aí quando a gente esquece, a gente começa a olhar para a gente mesmo e ver os nossos defeitos, né? Ver aquilo que realmente somos, sem acusar ninguém, né? E nem dar uma de vítima, de coitadinho, aí realmente você começa, ou faz a reforma íntima, porque não gosta do que vê, ou continua sendo o que é, né? Mas assumindo quem é, né? Porque tem pessoas que gostam daquilo que elas são, então elas não vão mudar. Porque a mudança ela só vem quando você se desagrada, quando você se enxerga e não gosta daquilo que você vê. Aí você começa a se esforçar para mudar, né? Então, a questão 853 do Livro dos Espíritos, ela diz o seguinte, eu vou ler logo a 853 e 853A. Algumas pessoas mal escapam de um perigo mortal para logo cair em outro. Parece que não teriam como escapar à morte. A fatalidade, não há fatalidade nisso? E a espiritualidade responde: a fatalidade só existe no verdadeiro sentido da palavra, apenas no instante da morte. Quando esse momento chega, seja por um meio ou por outro, não o podeis evitar. Aí Kardec, não satisfeito, pergunta: assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos se a hora não é chegada? Aí a espiritualidade diz: não morrereis. E sobre isso há milhares de exemplos. Mas quando a hora chegar, nada poderá impedir. Deus sabe, por antecipação, qual o gênero de morte que terás na terra. E, muitas vezes, vosso espírito também sabe, porque isso foi revelado quando fez a escolha desta ou daquela existência, né? Então, realmente, há certamente pessoas que são, às vezes, né, a gente diz bem assim: menino, você não é gato não, né? Porque parece assim que vem um perigo, vive e se metendo em encrenca, né? Aí pensa que tem 7 vidas, mas não sofre um acidente, fica doente, cai num buraco e parece que a vida é um caos, né? Mas não podemos pensar que por conta disso aquela criatura vai morrer e vai morrer logo, né? O momento da morte, ele não está marcado assim como dia, mês, hora, ano, e vai ser exatamente naquela programação. Na realidade, ele é marcado por um período de tempo, né? E quando esse período chega, só Deus pode mudar esse tempo, né? Através de uma moratória, né?
o período inicialmente previsto no planejamento reencarnatório, ele pode sofrer algumas alterações, né? Para mais ou para menos, né? Quando estamos conduzindo muito bem a nossa vida, né? Em conformidade com as leis de Deus, né? Trazendo alguns benefícios ou para a sociedade, ou para a humanidade, ou mesmo para o núcleo familiar, e também para si mesmo, né? Porque muitas vezes aquele espírito ele está tão além daquilo que foi programado para ele, em relação à sua própria evolução, que Deus permite. Não, bora deixar ele lá mais um pouquinho, que ele está surpreendendo, né? Então, deixa ele lá mais um pouquinho na Terra, porque ele vai dar uma alavancada na própria evolução, né? Então, são oportunidades que nos são dadas de acordo com o nosso caminhar, né? Só que o inverso também é verdadeiro, né? Podemos retornar antes do tempo previsto, quando não conduzimos nossas vidas de uma forma adequada. E aí eu vou para o Evangelho, né? No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, perdas de pessoas amadas, mortes prematuras, é o item 21. Aí eu vou ler só um pedacinho. Sansão, um antigo membro da Sociedade de Paris, ele diz o seguinte: acreditai em mim, a morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a essas desordens vergonhosas que desolam famílias honradas, cortam o coração de uma mãe e fazem branquear os cabelos dos pais antes do tempo. A morte prematura é muitas vezes um grande benefício que Deus dá àquele que se vai e que se encontra assim poupado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. É que Deus julga que não lhe é útil passar maior tempo na Terra, né? Então, a gente também não pode pressupor que toda pessoa que morre jovem é um caso como esse, né? Às vezes ela já vem realmente numa programação de retornar mais cedo, ou por um karma, ou por uma reestruturação do perispírito, mas muitas vezes são pessoas que nasceram para viver 50, 70, 80 anos e morrem jovem, porque se perderam logo no começo do caminho, né? E aí a gente não pode afirmar que há uma fatalidade no tocante à morte, né? Miguel, na questão 851, né, eu vou voltar um pouquinho só para localizar, ele informa os espíritos. A fatalidade não existe senão para a escolha feita pelo espírito, ao encarnar-se, de sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. Então, tem a ver com o que Hamed falou, né? E com o que uma coisa vai levando a outra, né? Então, portanto, como disse a espiritualidade, fatal mesmo é apenas um instante da morte, né? Que aí você pensa, é fatal, mas é uma coisa natural. Todos nós vamos morrer, né? Não sei se vocês sabiam disso, mas a gente vai morrer. Todos nós. Então, se é uma coisa natural, por que é fatal? Né? Não existe morte por acidente. A única morte que acontece fora do tempo previsto é o suicídio. E aí sim, isso é uma fatalidade, né?
quando você pensa numa criatura que entrou num nível de desespero e de desamor, que é capaz de uma autoagressão, né? Porque simplesmente não consegue mais enxergar nada, nenhuma luzinha no final do túnel, né? Ele deixa de se amar, ele deixa de amar as pessoas à sua volta, né? Ou como diz André Luiz, o seu amor adoeceu, né? Adoeceu a ponto dele não ter mais esperança, ele perdeu tudo, né? E aí isso sim é uma fatalidade, né? Mas aí, por mais perigosa seja uma situação, um acidente, por exemplo, se não for período marcado para o desencarne, a pessoa irá se salvar. Então, no entanto, se tiver chegado o momento, o desencarne irá acontecer de uma forma ou de outra, mediante um perigo ou não, né? Então, não é a questão do perigo. A gente pode simplesmente ir dormir e morrer. Eu acho uma morte maravilhosa. Dormindo. Você vai dormir quando a corda está no andar de cima, né? Sem sofrimento, sem estresse, né? Então, a gente também não pode associar a morte sempre a um perigo. Deus sabe o gênero de morte, né? Que a gente vai ter. E muitas vezes o espírito também sabe, por ter sido revelado na sua programação reencarnatória, quando ele já tem condições de participar. Vixe, Maria, deixa. Né? Algumas pessoas elas chegam a esse período, têm um pressentimento, né? Sentem mesmo que está chegando o momento do seu desenlace de uma forma intuitiva. Esse pressentimento ele vem do fato dessas pessoas terem um conhecimento prévio, né? São pessoas mais espiritualizadas, que escolheram as suas provas, que participaram do planejamento e está lá arquivado na sua memória perispiritual. E aí, quando está chegando aquele período, ela dá aqueles estalozinhos e ela... Né? Mas bora para 854, antes que termine meu tempo. Por causa da inevitável hora da morte, as precauções que se tomam para evitá-la são inúteis? Aí a espiritualidade diz não. As precauções que tomais são sugeridas para evitar a morte que vos ameaça. São meios para que ela não ocorra. Ora, a questão aqui que se coloca se todos nós vamos morrer na hora pré-determinada, por que é que temos que adotar medidas de precaução? Né? Aí, por conta de uma lei divina mesmo, né? Que se chama instinto de conservação, instinto de preservação. Cabe ao homem adotar uma postura de cautela com relação a si mesmo, de cuidar de si, cuidar da sua saúde física, espiritual, mental, né? Contribuindo com medidas que evitem a sua morte prematura. Então, longe dos vícios, das paixões, né? Até porque nosso primeiro direito é o direito de viver. Sabe, na hora que está lá papai e mamãe namorando, aí vem um bichinho de rabinho e entra num ovinho e há ali a fecundação. Ali começa a vida. E ali começam os nossos direitos. Né? Então, não existe outra, assim, pílula do dia seguinte e nenhum outro. A partir do momento que ali houve a fecundação,
aquele espírito já está ligado àquele embriãozinho insignificante que está ali dentro. É uma vida. E todos nós temos direito a ela. Todo ser tem direito a ela. Né? Então, é sempre bom pontuar essa questão do aborto. Né? Quando você evita, porque é o meu corpo, porque tem gente ainda que pensa nisso, inclusive dentro da doutrina espírita, a questão da pílula do dia seguinte, que também está cometendo o aborto. Né? Então, vamos respeitar essas criaturas. Né? Quando chegar a hora, vamos desencarnar, mas não porque não fomos diligentes e cuidadosos conosco mesmo, com a nossa saúde. Né? Pois senão seremos responsáveis por nossa morte, que seria um suicídio indireto, que é aquele onde adotamos uma postura que compromete a saúde do nosso organismo, voltando ao mundo espiritual antes do previsto. E aí, cadê? Eu passo o link de novo com o Evangelho, ainda no capítulo 5, né? Cadê? No capítulo 5, no item 29, sacrifício da própria vida, faz uma pergunta ao espírito, Kardec faz uma pergunta ao espírito São Luís, que ele diz: aquele que está desgostoso com a vida, mas não querendo se suicidar, é culpado se procurar a morte no campo de batalha com o propósito de tornar útil o seu gesto, né? Aí o espírito São Luís diz: quer o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre encurtar sua vida e, portanto, a intenção do suicídio, embora não ocorra de fato, né? Então, vou ver que sempre a gente está fazendo um link desse estudo com o Evangelho. Tem um outro link que eu esqueci de fazer, que é no caso das mortes prematuras. Também existe Não, a morte prematura eu fiz, né? Onde foi o outro? Eu esqueci. Eu marquei, mas não me lembro mais onde foi. Ah, sim. Foi a de cuidar do corpo e do espírito, né? Que a gente estava falando. No capítulo 17, Sede Perfeitos, né? Existe cuidar do corpo e do espírito. O espírito George, ele fala isso, então seria interessante quem quiser ler depois, para não esticar a coisa demais, porque está chegando quase a minha hora, né? Porque aí eu queria só falar ainda de Kardec. Kardec, durante suas atividades, trabalhou tanto, mas tanto que comprometeu mesmo a sua saúde, né? E a espiritualidade amiga advertiu para que cuidasse de si, ou ele voltaria à espiritualidade antes do tempo previsto e com o trabalho incompleto. E isso está relatado aqui no livro O Céu e o Inferno. O doutor Demeury, né? Ele era um membro da Sociedade de Paris, que desencarnou, era amigo pessoal de Kardec,
né? E ele já na espiritualidade, não tem essa parte do livro, é a segunda parte, no capítulo 2, dos espíritos felizes, ele dá aliás, ele dá várias comunicações. Mas aí tem uma que ele faz assim: sou eu, Demeure, o amigo do senhor Kardec. Venho dizer-lhes que eu o acompanhava quando lhe sobreveio o acidente, né? Que é quando ele passou mal, né? Este seria certamente funesto sem a intervenção eficaz para o qual me ufano de haver concorrido. De acordo com as minhas observações e com os informes colhidos em boa fonte, é evidente para mim que, quanto mais cedo se der a sua desencarnação, tanto mais breve reencarnará para completar a sua obra. É preciso, contudo, antes de partir, dar a última demão às obras complementares da teoria doutrinal de que é o iniciador. Se, portanto, por excesso de trabalho, não atendendo à imperfeição do seu organismo, antecipar a partida para cá, será passível de pena de homicídio voluntário. É mister dizer-lhe toda a verdade, para que se previna e siga estritamente as nossas prescrições, né? Então, pelo que se vê, né? Quem assistiu o filme lembra que Kardec ele passa uns dias na praia e lá ele termina. Ele foi justamente para lá por essas prevenido pela espiritualidade, né? Para que ele se preservasse, porque a obra ainda não estava acabada. Que ele voltaria depois de desencarnar, depois de algum tempo, para dar continuidade a essa obra, né? Mas que era necessário ele antes terminar a codificação. E que, quer dizer, e que caso ele morresse antes do tempo, né, deixando a obra inacabada, por conta desses... Como é que... Aí me faltou a palavra agora. Por conta da sua imprevidência mesmo, por não se cuidar, né, ele estaria cometendo um homicídio voluntário, no caso, um auto-homicídio ou um suicídio, né? Então, você vê que todos nós somos suscetíveis disso, de cometer um suicídio, indireto no caso, mas um suicídio. Né? Porque se Kardec, que era um espírito já preparado, já mais evoluído, que veio com essa bagagem para se... né, trazer toda essa codificação para a gente, quase desencarna pela imprevidência, porque não tomou conta de si, imagine a gente, né? Que aí usa e abusa de determinadas, às vezes, pela gula, pelo fumo, pelo álcool, pela uma vida desregrada. Então, tudo isso é importante para que a gente cuide, que a gente tome consciência de que a gente precisa de cuidar de nós mesmos, né? E aí, só falta um minutinho, que eu vou deixar para a Kátia, né? Devolvendo a palavra a ela. E eu espero ter sido clara nas minhas observações. E agradeço a atenção de todos. Muita paz. Então, Fátima, nós agradecemos muito, né, por esses esclarecimentos, essa reflexão, né, você foi bem clara e foi buscar outras coisas para ilustrar mais, né, no Evangelho, inclusive. Vamos dar a palavra agora à nossa irmã Ju, que vai dar continuidade ao estudo do capítulo 27. Qual é o título, Ju? Deixa só eu ajeitar aqui meu celular, minha internet aqui.
Tá meio complicado. Bom, a gente vai estar com o Evangelho. O capítulo do Evangelho é o capítulo 27, ação da prece, transmissão do pensamento. É um capítulo bem extenso, assim, né? São do 9 ao 15, do 9 ao 15, são 6 tópicos inteiros, né? Então, ele fala muitas coisas sobre a prece e, assim, a gente sabe que a gente está vivendo um momento de transição, a gente está vivendo um momento onde a gente precisa ter um maior empenho em se conectar com o Criador, né? A gente está vivendo uma situação de transição planetária. A gente tem estudado sobre isso há mais de 2.000 anos, tem sido anunciado esse momento que estamos vivendo, né? Mas ele nos pega de surpresa, né? E muitas vezes a única coisa que a gente tem para a gente está se encontrando, eu estou vendo muito isso, e eu acho que a gente que tem o grupo de prece, que tem o grupo de passe, a gente está vendo muito que às vezes a única coisa que a gente tem para fazer pela outra pessoa é uma prece, né? São nossos entes queridos, são parentes que estão precisando da gente, a gente não tem como ficar do lado, não tem como segurar a mão, não tem como falar que vai ficar tudo bem, porque a gente não sabe. Está todo mundo muito assustado, todo mundo com muito medo. E aí a gente se vê numa situação onde a prece fica tão valiosa, né? Onde a gente agradece, uma situação onde a gente tem agradecido, eu não sei vocês, mas eu tenho agradecido todas as vezes que eu respiro fundo e o ar entra, e eu sinto o ar entrar, eu tenho agradecido, porque eu tenho visto pessoas que estão puxando o ar e o ar não está entrando, né? E a gente se vê numa situação onde a gente precisa confiar no Criador, integralmente, e a gente está sendo avisado disso, e a gente tem o Evangelho, e a gente teve aí a primeira revelação, a segunda revelação, e todos os profetas, e todo mundo dizendo, olha, cuidado, vai chegar chegados serão os tempos, e os tempos chegaram, né? E aí, a gente vai cair em tentação, né? Kardec, ele tem uma frase muito bonita, que ele diz assim, só lobos caem em armadilhas para lobos. A gente vai cair nas armadilhas, né? E aí é justamente isso o que a gente vai abordar hoje. É quando a gente não tem mais nada para fazer, que a gente só tem uma prece. Como é que a gente faz? Né? Eu queria propor que a gente tentasse tirar esse estudo para a questão prática. Acho que a gente faz os estudos, né? Mas a gente fica assim, eu gostaria de sentir que a gente vai tentar colocar em prática por uma semana até o nosso próximo encontro da terça-feira o que a gente estudou hoje, né? A gente pede prece pelos outros, a gente pede prece pela gente, tudo bem, mas a gente precisa aprender a se comunicar com o Criador, a confiar nele, a se entregar a ele, porque no final das contas uma prece é isso, é uma comunhão com o Criador. E é essa a nossa finalidade, é para isso que estamos caminhando, para essa comunhão que não vai ser mais no momento de prece, vai ser uma comunhão que não vai mais perder a conexão. É como se Deus estivesse com a rede Wi-Fi dele e a nossa, ela vai lá, ela capta o sinal e solta. Capta o sinal e solta, né? A conexão Wi-Fi de Chico Xavier com Deus era muito melhor do que a nossa. Ele se conectava e ficava conectado por horas a fio. A de Jesus, então, era uma conexão tão indescritível que a maioria das religiões, né, confundiu
Jesus com o próprio Deus. De tanta conexão, de tanta representatividade, né? Até o Cristo, ele disse aos apóstolos, quando questionaram, se você não está me vendo, você não vê o Pai, né? Tamanha era a conexão dele com o Criador, né? E aí a gente vai ver alguma coisa sobre isso quando ele diz o seguinte, ele começa no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ação da prece, transmissão do pensamento. Ele começa, a prece é uma invocação. Por ela nós colocamos em relação mental, nos colocamos em relação mental com o ser a quem nos dirigimos. Né? Então, a gente nos coloca em relação mental com a pessoa para quem a gente se dirige. Ela pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou um louvor. Pode-se orar para si mesmo ou pelos outros, para os vivos ou para os mortos. As preces que são dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. Espíritos encarregados da execução dos seus desígnios, né? Os co-criadores em plano maior. Se a gente for lá para o livro Evolução em Dois Mundos, no primeiro capítulo do Evolução em Dois Mundos, deixa eu pegar aqui, o Evolução em Dois Mundos, ele fala o seguinte, ó. Ele vai descrever esses co-criadores em plano maior. Né? Na primeira parte, ele fala de fluido cósmico universal, né? E ele fala em cocriação de plano maior. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam inteligências divinas. Olha, inteligência suprema só tem uma, que é Deus. Mas existem inteligências divinas que chegaram num nível de integração com Deus que é inimaginável. Ele continua. Que estão a ele agregadas, em processo de comunhão indestrutível. Os grandes devas da teologia hindu ou os arcanjos da interpretação de variados tempos religiosos, como queiram, né? Extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios de todo misericordioso, e faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Então, aí o Evangelho, voltando para o Evangelho, é isso que o Evangelho está dizendo, né? Que quando a gente faz a prece, essa prece que é dirigida a Deus, de imediato, os espíritos que são encarregados da execução dos seus desígnios entram a trabalhar, né? As que são dirigidas aos bons espíritos também vão para Deus, né? Então, assim, qualquer prece que a gente faça, o que vale é o que é o sentimento, é o que está mergulhado no fluido cósmico universal. Porque o fluido cósmico universal é o sistema nervoso do Todo-Poderoso, né? Ele continua aqui. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, a forma como é transmitido o pensamento. Então, nós estamos envolvidos no fluido cósmico universal, e o fluido cósmico universal é o hausto do Criador, né? Também recorrendo ao Evolução em Dois Mundos, antes dele falar de cocriação em plano maior, ele fala sobre isso. Ele diz que o fluido cósmico universal é o plasma divino, é o hausto do Criador, é a força nervosa do todo sábio, né? É como se você levasse um machucado no dedinho do pé e sentisse, porque o dedinho do pé está conectado ao seu sistema nervoso. É assim que Deus sente, né? Então, assim, é assim que ele é onipresente e onisciente, porque todos estamos mergulhados no sistema nervoso do Criador.
É assim que eu faço uma prece, que eu penso em alguma coisa boa para qualquer ser que esteja mergulhado no mesmo fluido, somos todos nós, né? Encarnados e desencarnados. E esse outro ser, ele recebe essas emanações. Porque o apóstolo Paulo, ele já dizia, em Cristo, em Deus nos movemos como peixes no oceano. Existimos e nos movemos como peixes no oceano, né? Isso está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 28 a 30, né? Em Deus nos movimentamos e vivemos como peixes no oceano. Né? Então, para entender o que se passa nessa circunstância, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido cósmico universal que preenche o espaço. Então, isso a gente precisa ter em mente, né? Quando o pensamento é dirigido até um ser qualquer sobre a Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento, assim como o ar transmite o som, né? A energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. Então, muito mais importante do que palavras, muito mais importante do que é dito, é o que você deseja. Se você deseja ardentemente. Eu tinha uma colega que ela adorava ir para a Federação Espírita Pernambucana comigo. A gente tinha um grupo de jovem lá, eu passei anos naquele grupo de jovem. E ela adorava, ela dizia, mulher, eu adoro vir aqui. O meu evangelizador, Evandro, ele era professor de história, então as aulas eram riquíssimas, assim, né? Ele contava, ele falava dos momentos históricos, das coisas todas, enfim, e era uma beleza. E a gente gostava muito de Evandro e tudo, e ela dizia assim, mas menina, vocês não cantam um hino? Menina, eu adoro, mas eu só consigo me sentir conectada com Deus quando eu canto um hino. Eu digo, pô, minha filha, vá-se embora cantar hino. É a sua conexão, é como você consegue ligar o seu Wi-Fi e se conectar com o Criador, e elevar o seu padrão vibratório mental e se sentir que aquilo que você está sentindo no coração foi acolhido, né? Então, muito mais importante do que pedir, a Madre, acho que foi a Madre Teresa de Calcutá, não sei se foi a Irmã Dulce agora ou foi a Madre Teresa de Calcutá, mas eu acho que foi a Madre Teresa de Calcutá. Tem uma entrevista dela aqui, o entrevistador pergunta assim, Madre, e a senhora quando faz nas suas orações, o que é que a senhora fala para Deus? Ela diz assim, não falo nada não, eu só escuto. Aí ele pergunta assim, a senhora só escuta? E ele diz o quê? Ele diz, não, ele também não fala nada não, ele só escuta. Né? Fica os dois escutando um do lado do outro e é esse exercício da gente estar aberto à vontade do Criador, da gente entender que nem sempre o que a gente quer vai ser respondido em forma de sim ou não. Às vezes é um talvez, às vezes é ainda não, né? Às vezes a gente pede coisa que, se a gente conseguir, depois de um tempo a gente diz, glória a vós, Senhor, que eu não consegui o que eu pedi. Porque se eu consigo, né, quantas coisas a gente já não pediu a Deus, que se Ele tivesse dado, a gente estava frito. Né? E aí ele diz, nem por isso está menos sujeito à vontade de Deus. Né? Quando você... Aí ele vai... ela não tem por objetivo materializar a prece, mas tornar o seu efeito compreensível. Está falando das palavras, né? Nem por isso está menos sujeito à vontade de Deus, que é o juiz supremo de todas as coisas, e o único que pode tornar sua ação eficaz. Né? No livro, eu estava conversando com o Vinícius, antes de todo mundo entrar, só estava eu e ele, eu estava me lembrando um livro de André Luiz, Entre a Terra e o Céu. Logo no capítulo 1, né? A menina Evelina, ela, o pai e a madrasta, e a mãe desencarnou. E a mãe desencarnou e não aceita o desencarne e fica encangada lá, obsediando a madrasta da menina.
Mas a menina gosta muito da madrasta. Aí o que é que a menina faz, a bichinha? A mãe desenganou, ela não sabe que a mãe é obsessora. Ela faz uma prece para a mãe para curar a madrasta. Essa prece não é perdida. Essa prece é desviada e sob os desígnios do Criador, o pessoal de nosso lar vai lá, acolhe a prece dela e vai trabalhar a mãe e a madrasta. Tanto para a mãe deixar de ser obsessora, como para a madrasta deixar de ser obsidiada. Mas a prece que a menina dirige à mãe, ela é desviada e ela não se perde. Por quê? Por causa disso aqui. Porque Deus é o juiz supremo de todas as coisas e é o único que pode tornar a ação eficaz. Aí continua. Através da prece, o homem chama para si a ajuda dos bons espíritos, que vêm sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Ele adquire, assim, força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar para o bom caminho quando dele se afastou. Veja bem, não os espíritos, aí ele vai dizer mais lá na frente, eles não afastam o mal de nós. Está claro aqui, ó. Não é o mal que eles afastam de nós, mas é a nós que eles afastam do pensamento que pode nos causar mal. Entenderam a diferença? Eles não vão tirar, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles não vão pegar e tirar aquele mal que está no meu caminho, eles vão tentar desviar, me dar orientação, para que eu tome uma decisão melhor do que aquela. Mas sabendo que eu posso acatar ou não, porque Deus, que é o Criador, ele respeita o livre-arbítrio da gente. Ele nos respeita. Se alguém quiser desistir da vida agora, vai desistir, ele não vai interferir, porque ele respeita. Por que que a gente ou os espíritos superiores não podem respeitar? Não respeitariam o livre-arbítrio de alguém, né? Ele diz claramente isso. Não entravam em nada os desígnios de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais, mas é a nós que impedem de infringirmos as leis, orientando o nosso livre-arbítrio. Eles orientam o nosso livre-arbítrio. O homem se encontra, pois, na posição daquele que solicita bons conselhos e os coloca em prática, mas é sempre livre para segui-los ou não. Então, quando a gente faz uma prece, a gente recebe como se fosse um bom conselho, que a gente segue se quiser ou não, né? E aí eu me lembro muito nessa parte dessa frase de Kardec, né? Eu fico sempre martelando essa frase na minha cabeça. Só lobos caem em armadilhas para lobos. E aí, eu vou cair nas armadilhas para lobo? Né? Porque se eu cair em armadilha para lobo, eu sou lobo. Se a gente cair em tentação, né? A gente tem que ter cuidado com essas pedras de tropeço que aparecem na nossa caminhada, na nossa jornada. Onde a gente é capaz de cair, onde a gente não é. E ter muito cuidado. E pedir e prece muito a Deus que nos sustente moralmente. E não que tire de nós esse cálice. Porque Jesus não pediu isso a Deus. Jesus disse, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Que cálice? Não sei, ninguém sabe, nenhum teólogo sabe, quem disser que sabe é mentira. Todos os estudos sérios que eu vi, ninguém sabe, por quê? Isso é uma prece de um co-criador em plano maior, um espírito crístico com o Criador. Nunca que a gente vai ter conhecimento nesta vida para entender isso. Mas isso não importa, que cálice era esse? Com certeza não era a cruz. Porque ele diz várias vezes aos apóstolos que é necessário, que se ele quisesse, ele diz a Pedro, Pedro, e mãe, a minha espada, você acha que se eu quisesse, eu não pediria ao Pai, e o Pai me tiraria desse suplício? Então, com certeza, não é a cruz, né? Alguns estudiosos dizem que pode ser o que ele vislumbrou, né? Ele ter vindo com aquela proposta de amor e a gente ter recusado.
E por ele ter aquela visão além do alcance, né, dele, de olhar para a gente, que ainda é a gente que é semente, e veja a árvore pronta que seremos, né? Ele vislumbrar o quão mais fácil teria sido nossa caminhada caso a gente tivesse aceitado a proposta dele, né? Então, pode ser isso. Acho até que faz mais sentido, né? Mas não sei que cálice é esse. Mas ele diz, pai, se possível, afasta de mim esse cálice, de ver meus filhos cair desse jeito, né? Mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Né? Então, é isso que a gente tem que entender. Qual é a vontade de Deus para a gente. Né? E a eficácia da prece está reduzida a essa proporção. Não daria um imenso... a eficácia da prece, mesmo reduzida a essa proporção, né, de nos conectar com Deus, de nos dar um bom conselho, ainda assim, não já é um imenso resultado? Ele questiona. Né? Porque às vezes a gente acha que a prece vai fazer desaparecer todos os problemas da minha frente. E não é isso. Né? Não é isso. Então, aí ele diz que estava reservado ao Espiritismo provar a ação da prece pela revelação das relações existentes entre o mundo material e espiritual, mas não se limita apenas a esses seus efeitos, né? Ao atender o pedido que lhe é dirigido, Deus normalmente tem como meta recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Aí eu faço uma pergunta. Minha gente, eu não sei, todo mundo tem um grande amor na vida, seja a mãe, seja o pai, seja o marido, seja o filho. E quando a gente ama alguém, a gente sente a necessidade de dizer que ama. Não é isso? Eu já vi muita gente dizendo assim, eu não vou fazer prece não, porque Deus é o Todo-Poderoso, é o conhecedor de tudo, Ele sabe o que eu quero, o que eu preciso. Não preciso fazer prece. Eu acho que todo mundo já ouviu isso. Né? Minha gente, se a gente precisa dizer aos nossos entes amados que a gente ama, para eles saberem ou se sentirem amados, para eles se sentirem amados, não, mas a gente precisa dizer, a gente tem necessidade de dizer. E eles têm necessidade de ouvir. Não querendo colocar Deus em nossas limitações mundanas e humanas, mas por que não dizer a Deus o quanto Ele é amado? Né? Do coração egoísta, ele diz, né? Agora, o homem de bem, ele diz, né? O homem de bem tem mais mérito aos olhos de Deus e sempre tem uma prece com maior eficácia. Porque do coração egoísta, daquele que estoura com os lábios, sai apenas palavras. E a gente sabe tanto isso, ele diz, compreende-se tanto isso tão bem que instintivamente a gente pede prece para quem a gente acha que pode. Mas assim, a gente compreende isso tão bem que instintivamente a gente prefere recomendar as preces daqueles cuja conduta deve ser agradável a Deus, porque eles são mais bem executados. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque a prece também é um exercício de devotamento, também é um exercício de meditação, também é um exercício de conexão com Deus, né? Ele diz assim, o homem que não se julga bom o suficiente para exercer uma influência salutar não deve se abster de orar por outro, né? Ele continua. Porque a consciência de sua inferioridade já é uma prova de humildade. Então, assim, rapaz, eu não consigo orar por fulano, porque eu sou eu não sou bom o suficiente. Isso já é um reconhecimento. Então, isso para Deus é agradável. Ele usa esse termo, né? Então, a prece que é repelida, na verdade, eu acho que isso é um equívoco, eu acho que nenhuma prece em si é repelida, né? Acho que Deus não repele nada, mas a prece que é repelida é a do orgulhoso, que só tem fé no seu poder e nos seus méritos, e acredita poder substituir a vontade do Eterno, né? Então, o poder da prece está no pensamento,
E não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. Tem a história de Zé, né? Não sei se vocês conhecem. Essa história é conhecida, todo mundo conta, não é uma história, não sei de onde eu ouvi, mas é uma história conhecida. Vocês já devem ter ouvido também, mas que era um morador de rua e todos os dias às 6 da manhã ele entrava na igreja, tirava o chapéu e dizia bom dia, Senhor. Olhava para a cruz e dizia bom dia, Senhor. Aqui é o Zé. Só falava isso, né? E todo dia, 6 da manhã, ele dizia bom dia, Senhor. Aqui é o Zé. E o padre olhava aquilo e ficava achava bonito, né? Ficava observando, não dizia nada. Um belo dia o Zé parou de aparecer, o padre achou estranho, procurou por ele, achou ele internado no hospital da região, estava doente já fazia alguns dias, mas aí os médicos disseram, não, ele está ótimo, a recuperação dele está muito boa, ele é sempre muito alegre, ele é sempre a pessoa mais feliz aqui da enfermaria, ele conforta todo mundo, ele dá muita força a todo mundo, e é uma bênção ter ele aqui com a gente. E aí o padre disse, mas ele nunca recebe visita e ele está tão só, eu vou fazer uma visita a ele, né? Aí o padre vai conversar com ele e diz, senti sua falta na igreja, e todo dia de manhã você ia lá, você não recebe visita? Ele disse, não, recebo visita todo dia, sim. Você recebe? Os médicos disseram que você não recebe visitas? Recebo. Todos os dias Jesus entra por aquela porta e diz, bom dia, Zé, Jesus. Né? Então, a conexão que ele tinha não precisava de palavra, era a mesma que Madre Teresa de Calcutá tinha com Deus, de não precisar dizer, só escutar e Deus só escutar do outro lado. Né? Era a mesma que Chico tinha, de o pessoal sentir aquela emoção, aquela vibração, quando começava a entrar no quarteirão, né? Existem relatos que se aproximava, já sentia aquela conexão Wi-Fi que ele tinha com Deus, que ele passava 8, 9, 10 horas, às vezes, em meditação, totalmente mediunizado, né? É essa conexão que a gente busca quando a gente tenta fazer. Então, assim, mesmo que as pessoas peçam para a gente botar o nome no grupo de prece, de passe, né? A gente entende que o momento é de realmente muita necessidade, né? Tem muita gente, quem não está adoecendo, está surtando e as doenças mentais estão pipocando. As internações no lixo pernambucano nunca foram tão altas. Eu estava agora com a enfermeira aqui, dando plantão hoje com a enfermeira, que é uma enfermeira do lixo pernambucano, disse, olha, eu nunca internei tanta gente em 12 horas. E as internações tinham sido abolidas, né? As internações psiquiátricas, mas voltaram, porque não tem condição, né? E a gente sabe da necessidade das pessoas de nos pedir prece, muitas vezes sabe que a gente é mais religioso, tem uma religião mais pratica mais, né? Enfim, e aí por esse motivo nos pede prece, mas vamos sempre lembrar da importância de dizer a essas pessoas que também tentem, naquele momento, entrar em conexão com o Criador, porque uma prece é um momento íntimo entre o Criador e a criatura. É um momento da gente dizer a Deus o quanto a gente confia nele, o quanto a gente ama e o quanto a gente se entrega a ele, né? Eu acho que dá tempo só de eu ver uma última frase aqui, que é do Boa Nova, né? Que eu abri, na verdade, minha gente, eu ia pegar para ver outra coisa no Boa Nova, sobre prece, um capítulo antes, e abriu nessa página. E eu entendi, porque é essa frase aqui que eu queria deixar, que ele diz assim, é Pedro conversando com Jesus e perguntando a Jesus, né, sobre a prece. E aí Jesus responde a Pedro assim, Pedro, é necessário que cada um, uno, se una ao Pai, comungando com a sua vontade generosa e justa, ainda que seja contrariado em determinadas ocasiões. É imprescindível que sejamos de Deus. E ser de Deus é aceitar os desígnios dele, mesmo que contrarie as nossas vontades. Eu acho que era isso. E que assim seja. Que assim seja, Ju.
Muito bonito, né, essa explanação. E essa última frase já foi uma prece para todos nós. Vamos agora nos unir, né, continuarmos unidos com o Criador, que está dentro e fora de nós, em toda parte. E vamos agradecer, principalmente, por esses momentos de reflexão acerca dessa nossa unidade com Ele, que nós precisamos trabalhar cada vez mais, com a simplicidade e a sabedoria necessárias, que a gente também vai galgando para chegar lá, nessa consciência. E agradecendo a Ti, Senhor, nós encerramos a reunião de estudos evangélicos e doutrinários da noite de hoje, te agradecendo sobremaneira por tanto termos a agradecer, e tão pouco ou quase nada a pedir. Porque nós queremos, Senhor, é nos fortalecer. É isso que pedimos acima de tudo, e que nós possamos lembrar sempre de distribuir um pouco dessa fortaleza que vem principalmente desses conhecimentos com o nosso próximo, que se encontra nas esquinas da vida, sedento de um conforto. Que a tua paz possa permanecer conosco, em nossos lares, com nossos amigos, familiares, vizinhos, que vá se expandindo, Senhor, por todas as criaturas que nesse momento estão nesse raio de ação, dessa nossa mentalização, e que ela seja uma constante. Que assim seja. Então, nós encerramos assim esse nosso encontro, graças a Deus, e até a próxima oportunidade. Que ela venha logo, né? Que quem sabe durante o sono a gente não se encontra. Paz e luz para todos. E gratidão, né? Para aqueles que usaram da palavra de uma maneira tão boa para a gente.